Então quer dizer que você já terminou a terceira temporada de The Rain, mas mesmo assim ainda restam algumas dúvidas na cabeça e muitas teorias não resolvidas? Eu sei como é que é, eu também sou assim. Foi por isso que decidi juntar algumas hipóteses interessantes e botar nossa mente conspiratória para funcionar, que tal? The Rain conta uma história de sobrevivência em um mundo devastado por um vírus letal e misterioso carregado pela chuva, o que já é um prato cheio para muita especulação, né? Bom, mas vamos direto ao ponto, sim? Vamos analisar algumas ideias e teorias populares entre os fãs da série para ver se alguma coisa faz sentido. Beatrice é um dos membros do grupo que encontra Rasmus e Simone no bunker logo no começo da série. No começo, a gente não sabe muito bem como esse grupo de sobreviventes acabou se conhecendo. Só que, com o tempo, algumas coisas vão se mostrando. Bom lembrar também que ela é uma das primeiras pessoas do grupo a ser legal com o Rasmus, e que essa interação entre os dois só vai crescendo, assim como a importância da personagem. Ah, o amor jovem. Beatrice começa a série tendo um rolo com o Martin, mas é com o Rasmus que a coisa desengata de vez. O que é uma pena, porque em pouco tempo, nossa amiga logo deixa a série de forma trágica. Mas afinal, o que aconteceu com ela? Tem gente que culpa o Rasmus, e tem até quem culpe um pobre cachorrinho indefeso. Mas eu gostaria de levantar aqui alguns pontos. Lembra quando os dois pombinhos conseguiram um tempinho a sós para se aproveitarem? Pois bem, nesse meio tempo, quando eles estavam naquele climinha... Quer dizer, climinha na medida do possível, porque, né, não tem como ficar no clima com esse cenário. Mas enfim, uma gota de água de chuva cai no rosto de Beatrice e ela logo se desespera. Mas Rasmus a acalma e até dá aquele beijo nela em um esquema bem Romeu e Julieta, sabe? Pra morrer juntinho mesmo. Mas espera lá, nada acontece com ela. E como vocês bem sabem, o efeito da chuva é super rápido nas pessoas. Só que os dois seguem bem até depois do pôr do sol. E tem mais uma coisa. Como vimos no final da temporada, a chuva já não tem mais efeito nenhum. Só que mesmo assim, Beatrice vai dormir para não acordar mais. Outra coisa que podemos notar é que ela não tem os mesmos sinais comuns de todo mundo que morre por causa da chuva. Sem contar que ela nem convulsionou. Isso com certeza acordaria o Rasmus. Rasmus só se torna um hospedeiro ambulante quando ele se injeta com uma versão beta do vírus, lá no final do episódio 7 da primeira temporada. Só que a Beatrice morre no episódio 6, então não tem como o Rasmus ser altamente contagioso antes. Sem contar que, se Rasmus já era contagioso, como que sua mãe, irmã e amigos nunca foram infectados com o vírus letal? Somente a Beatrice. Vem cá, você quer mesmo que eu acredite que uma mãe ou um pai nunca teve nem mesmo um contatinho com sangue de um joelho ralado que fosse? Tudo bem, o Rasmus aparentemente era uma criança frágil que viveu muito doente e tal, o que, sinceramente, só me dá mais motivo para acreditar que ele não era contagioso, certo? O pai dele aparentemente vivia fazendo testes e exames e, se ele realmente fosse contagioso assim, já teria causado muito mais estrago na família. Vocês lembram daquele cachorrinho que apareceu lá no começo do episódio 6 da primeira temporada? Pois é, ele surge, dá uma olhada com aquele focinho fofo pro Martin e pro Patrick e de repente, Martin ergue seu fuzil e diz que o cachorro está infectado. Que isso, Martin? Sossega aí, é só um cachorro, cara. Tô até agora tentando entender quais são os sinais de infecção no cachorro. Aliás, pra mim, é só um Border Collie bem saudável. Ok que a Beatrice diz que os animais podem carregar o vírus e mesmo que não morram pra ele, eles podem infectar os humanos. Então, como saber se um animal está infectado? Ele não vai ter sintomas nem dar indicação de que carrega a doença. Logo, Martin dizer que o cão estava doente pode ser só uma precaução dele. Se bem que, se eu fosse um cachorro, provavelmente eu tomaria muita chuva por aí. Bom, só que quando Rasmus acorda de manhã ao lado de sua namorada, ela aparentemente morreu durante a noite, e não logo cedo, quando o cachorro deu aquela lambida de bom dia na cara dela. Então é isso, eu realmente não vou culpar o doguinho.
Logo no primeiro episódio, quando Rasmus está conversando com Beatrice e querendo saber várias coisas sobre ela e o mundo, Beatrice diz que é melhor ele não saber muito sobre ela para não ficar triste quando ela morresse. Um pouco suspeito, não? Afinal, não é todo mundo que menciona a própria morte assim numa conversa casual, mesmo sendo o pós-apocalipse. Pra mim, ela não parece o tipo de pessoa que já presume o pior da situação e acha que nada vai dar certo pra achar que todos eles vão morrer inevitavelmente de forma trágica. O que quero dizer é, eu acho que ela já sabia que iria morrer antes do seu tempo. Não por causa do vírus ou pela vida violenta na zona de quarentena, mas talvez por alguma coisa que ela já sabia que tinha e preferiu não falar pra ninguém. Sim, a morte dela continua repentina, mas eu não caio nessa de falta de convulsão e a cara limpinha da Beatrice quando ela partiu dessa pra uma melhor. E então, você também acha que ela pode ter morrido pra algum outro problema que ela já tinha? Ou será que a causa continua muito misteriosa? Porque olha, eu tenho quase certeza de que de vírus não foi. Agora, enquanto você pensa nisso, eu tenho uma outra teoria que poderia mudar totalmente sua percepção sobre acontecimentos na série. Falando assim, até parece meio óbvio, principalmente com todo o estrago que esse menino doente causou na segunda e na terceira temporada. Stein, o chefão do mal da Apollon, chega a falar lá no começo algo sobre o Rasmus aprender a controlar o vírus, vocês lembram? Pois é, e quem tem algo a dizer sobre isso sou eu. Sabemos que o Rasmus recebeu a dose mais pura do vírus ao longo do tempo que ficou de cama, sendo cuidado pelo seu pai. Tá, só que ele nunca infectou ninguém. E então, será que ele já tinha essa capacidade de ser contagioso? Ou essa capacidade só veio depois que ele se injetou com a dose beta do vírus, que eu falei lá atrás? Veja bem, Rasmus, na primeira temporada, passa a ser contagioso logo depois dessa injeção. Mas ao longo da série, várias pessoas continuam dividindo espaço com ele. E além disso, na primeira temporada, ele passeia de carro com um monte de sobreviventes, mas fica todo mundo bem e vivão. Só que ao longo da segunda e da terceira temporada, ele é capaz de espalhar a sua névoa viral que até atravessa roupas de contenção especiais. Agora me diz, como alguém sobrevive a isso? E a resposta é: só se ele conseguisse controlar o vírus desde sempre. Se bem que controlar pode ser uma palavra meio forte. Rasmus solta suas nuvens de vírus quando fica irritado, angustiado, com medo, enfim, emoções fortes no geral. Ou também pode ter essa reação quando tentam curá-lo. Provavelmente, Rasmus nunca infectou as pessoas que ele gostava e andava junto porque, no fundo, ele nunca quis machucar ninguém e nem tinha emoções negativas realmente fortes contra as pessoas próximas dele. Por isso, ninguém nunca ficou infectado ou morreu, nem mesmo Martin na segunda temporada, quando passou pertinho daquela nuvem, né? Claro, os pensamentos de Rasmus se alteram, levando ele a ter aquela mudança radical de personalidade na última temporada, né? Mas no fundo, acho que ele nunca realmente quis machucar ninguém. E então, isso tudo faz sentido pra você? The Rain é uma série que explica a maioria das coisas, mas sempre pode ter ficado uma ponta solta aqui ou ali. Então, não tenha medo de reassistir essa série pra ver se perdeu alguma coisa ou até se concorda com algo que foi dito aqui. E lembrem-se de, além de uma máscara apropriada, sempre sair com um guarda-chuva.